Olá, está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Homicídios aumentam pelo 4º mês seguido no Rio. Presidente da Câmara Municipal responde questionamento sobre suspensão da CPI das Olimpíadas. Exposição apresenta a retrospectiva de Ferreira Goulart em instantes. Presidente Jorge Felipe responde questão de ordem sobre suspensão da CPI das Olimpíadas. Em resposta à questão de ordem do vereador Paulo Pinheiro, o presidente Jorge Felipe afirmou que a votação para a suspensão da CPI das Olimpíadas foi legítima. A presidência dessa Casa de Leis teve o zelo e a prudência necessária para que fosse assegurada a inviolabilidade do princípio da independência funcional das comissões, pois procurou escutar todos seus integrantes efetivos. Evidenciou-se que 4 senhores vereadores se posicionaram concordes com a suspensão e um deles contrário. Então, em razão da decisão emanada por maioria dos membros da CPI, absoluta dos membros da CPI, a presidência acolheu a ponderação de ordem feita pelo vereador Dime Pereira e concedeu à questão a deliberação soberana do excelso plenário desta Casa de Leis. O presidente disse ainda que essa não é a primeira vez que o Legislativo enfrenta caso semelhante e citou a suspensão da CPI dos ônibus como exemplo. A CPI do ônibus também foi no mesmo sentido, submetido proposta ao plenário de suspensão de seus trabalhos e foi aprovado pelo plenário a suspensão dos trabalhos da CPI, igualzinha a essa como se deu. O vereador Paulo Pinheiro questionou a decisão. Se é possível que uma proposta feita pelo vereador através não de um requerimento, mas de uma proposta, se ela tem a força de derrubar uma CPI sem que isso seja... Pois é, eu respondi nesse sentido, que é possível, dado o precedente que ocorreu também com a CPI dos ônibus, que o regimento assim comporta. Quem não concorda, cabe recorrer, não é isso? Não, inclusive essa questão, nós não temos dúvida, né? Já está judicializada. O vereador Jefferson Moura, na tarde de ontem, parece-me, deu entrada com uma petição onde se insurge contra a suspensão dos trabalhos, correto? Então a questão já está judicializada mais uma vez. Só que a nossa tentativa era de evitar a judicialização mais uma vez. Seria o ideal. Mas, só para esclarecer uma discussão ontem também feita aqui, quando se faz crítica à judicialização, a Justiça está exatamente para tentar resolver quando os pensamentos e as interpretações não convergem. Pois é, infelizmente, mais uma vez vamos ter uma decisão judicial. A questão de ordem foi pedida na quarta-feira pelo vereador Paulo Pinheiro. Ele questionou a votação que suspendeu a CPI. 25 vereadores votaram a favor e 3 contra. O motivo para a interrupção dos trabalhos foi uma ação na Justiça, que contesta a composição da CPI com 4 integrantes do PMDB. Instituto de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira os dados da violência no Rio. Homicídios com intenção de matar crescem pelo 4º mês seguido e roubos de celulares e de carga tiveram alta expressiva. A reportagem é de Marcelo Vieira. A sensação de insegurança caminha nas ruas do Rio. Quase todos têm uma história de assalto para contar. Eu mesmo fui vítima no último dia 19 de abril, um assalto na subida da ponte. Levaram moto, minha mochila, meus celulares. E eu acho que essa crise financeira tem contribuído para isso. Até quem está há poucos dias na cidade já testemunhou cenas de violência. Ontem, eu moro em Santa Teresa e tem tiroteio. É muito perigoso aqui. São tiroteios, assaltos e assassinatos que assustam a população. Como é que você sai tranquilo na rua? E a sua família também, que você tem que deixar ir para a rua, que não tem outro jeito. Entendeu? Isso tudo deixa a gente apreensivo sempre. Eu fico com medo, não ando assim com o telefone na mão, por exemplo, ando mais assim, atenta a tudo, né? Tem que ficar bem atento. É terrível. Você não pode nem parar em qualquer lugar que tu é abordado, é assaltado, até policial também. A escalada da violência foi confirmada nos índices de criminalidade divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. O número de homicídios de janeiro a abril deste ano aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de 1.486 casos em 2015 para 1.715 este ano. O roubo de rua, que reúne os casos de roubo a pedestre, de celular e em ônibus, teve um crescimento maior, subiu 23%.
foram 31.083 casos em 2015 contra 38.461 em 2016. O roubo de veículos também aumentou. Foram 10.919 casos em 2015 e 13.074 em 2016, um crescimento de 19%. Um dos casos de maior repercussão foi o da morte de Ana Beatriz Frade. A adolescente de 17 anos foi baleada na véspera do Dia das Mães durante o arrastão em um acesso da linha amarela em Del Castilho. A jovem seguia de carro para o aeroporto, onde iria fazer uma surpresa para a mãe. O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, admitiu que o patrulhamento poderá ser revisto nas áreas onde houve aumento dos índices de criminalidade. Beltrame afirmou também que o atraso no pagamento dos salários pode ter tirado a motivação dos policiais e, com isso, ter contribuído para o aumento da violência. O cara desmotivado, qualquer um que trabalha sem ter a percepção do seu salário vai ficar realmente desmotivado, né? Isso ajuda muito a aumentar a violência, porque os ladrões se sentem à vontade e a polícia se sente sem motivação para estar correndo atrás disso. Se ele não está recebendo, não é culpa da população. Então ele peça para sair da polícia, não ficar lá. Entendeu? Ninguém tem culpa disso. Se o meu patrão não pagar e no dia seguinte eu não for trabalhar, ele me manda embora. Os pedestres reclamam da falta de policiamento nas ruas, mas acham que a solução para o problema da violência não está só no reforço do patrulhamento. Se você tiver outras iniciativas além da polícia nas comunidades, que hoje não pode se chamar de comunidade, não pode se chamar de favela, mas são favelas, você teria um outro tipo de comportamento das próprias pessoas que vivem ali e você reduziria a violência. Então, se você investir em educação, você vai ter uma cidade ordeira, você vai diminuir o índice de violência, etc. Extensão do Terminal 2 do Aeroporto do Galeão foi inaugurada nesta quinta-feira. A área possui mais de 100 mil metros quadrados e conta com 26 novas pontes de embarque. Também há um espaço com restaurantes e novas salas VIPs. 2 empresas já operam no terminal e outras 4 vão começar a utilizar o novo espaço. Todo o processo deve estar concluído até agosto, antes do início dos Jogos Olímpicos, segundo a concessionária Rio Galeão. Até 2017, toda a movimentação de passageiros domésticos e internacionais vai se concentrar no Terminal 2. Quando as obras orçadas em 156 milhões de reais forem concluídas, a capacidade do aeroporto vai aumentar 13 milhões de passageiros por ano. Exposição apresenta a trajetória do poeta maranhense Ferreira Goulart. A mostra faz parte de uma homenagem aos 85 anos do escritor e artista. Eu fui lá conferir. Aos 85 anos, Ferreira Goulart poderia estar aposentado e só administrando a carreira. Mas definitivamente o artista não para. Ele continua ativo e se reinventa todos os dias. E é parte da sua obra e vida que está sendo apresentada no Espaço Cultural do BNDES. Ao entrar na exposição, temos a sensação de estar dentro do ateliê do poeta, crítico de arte, tradutor, ensaísta, dramaturgo, compositor, pintor, enfim, do multifacetado Ferreira Goulart. Da infância em São Luís do Maranhão, passando pela juventude questionadora até os dias de hoje, o artista passou por diferentes fases. Na publicação dos primeiros poemas, Goulart se desentendeu com os tipógrafos em função do projeto gráfico apresentado. Para Goulart, as letras e formas sempre caminharam juntas. Procurava novos caminhos para uma arte que, para ele, tinha subjetividade, expressividade e sensibilidade, e que ia muito além do geometrismo puro. Por isso, se juntou a outros intelectuais e lançou o movimento neoconcreto. Os neoconcretistas eram contra as atitudes cientificistas e positivistas na arte. Queriam a recuperação das possibilidades criadoras do artista, não mais considerado um inventor de protótipos industriais, e a incorporação efetiva do observador, que ao tocar e manipular as obras, torna-se parte delas. E foi isso que Ferreira Goulart propôs com seus livros-poema. Na década de 50, ele cria o livro Poema, que é o poema trabalhado em outros suportes, que foge do suporte tradicional livro. E ele, com o livro Poema, a pessoa tem uma relação com o poema diferente, de manipulação do livro, outras posições. O
Poema Enterrado foi uma experiência neoconcreta que Ferreira Goulart realizou em 1959 e só agora o público pode conhecer. Nessa instalação, o artista propõe que o espectador passe de uma experiência manual para uma participação corporal. Vamos lá? Você entra aqui na instalação e dá de cara com esse cubo vermelho. Esse cubo você pode levantar, aparece um outro cubo verde e um cubo branco. Esse sim, com uma palavra. Ele foi feito dentro de uma caixa d'água. No dia da inauguração choveu, a caixa d'água encheu d'água e não teve inauguração. Os cubos ficaram boiando dentro do Poema Enterrado. 56 anos depois, a gente está apresentando aqui o Poema Enterrado, que é uma obra elo, por quê? O Hélio de Sítaca, a partir do Poema Enterrado, que ele cria os penetráveis dele, né? Que são obras das mais importantes do mundo, né? Um artista contemporâneo, e o caminho dele, de certa maneira, foi balizado por essa obra do Ferreira Goulart, que é o Poema Enterrado. Nos anos 60, ingressa o CPC da UNE e assume uma nova atitude literária de engajamento político e social. Na ditadura, com a assinatura do Ato Institucional número 5, Goulart foi preso e exilado. No exílio, escreveu com essa máquina um dos seus mais célebres poemas, o Poema Sujo. Apresentou para um grupo de amigos, entre eles Vinícius de Moraes, que levou uma cópia do poema gravado em uma fita cassete para o Rio para apresentar a intelectuais e jornalistas. A gravação do Poema Sujo e de outros podem ser ouvidos na exposição, que apresenta também o Poema Sujo em versão digital para a nova geração. Falando em geração, você sabia que Ferreira Goulart produziu muita coisa para criança? E que ele é também muito bem-humorado? Pois é, aqui o público pode ver os livros que influenciaram Ferreira Goulart, além de textos, vídeos, fotos, pinturas, letras de canções, peças de teatro, pensamentos e as colagens em relevo realizadas com metal e aço, que fazem parte da pesquisa mais recente do artista. Mas também pode sentar e ler os livros publicados por Goulart. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã!